Esse é, eu não vejo por que alguém ficaria no Brasil. Eu não vejo. A essa altura ninguém mais pode. Eu sempre falo o seguinte: o fato do 8 de janeiro ter acontecido é um sinal completo do despreparo do povo para os assuntos, porque depois do que tinha acontecido nos Estados Unidos era óbvio, né? Você tem tweet meu de 2021, naquele 7 de setembro lá, onde logo depois o Bolsonaro fez a cartinha da desculpa lá para o Alexandre, o Temer fez, na verdade. Tem naquela época eu falando cuidado com armadilhas. Eu passei o ano de 2022 inteiro falando protestos pacíficos. Eles têm até dificuldade de me acusar de crime de incitação por conta disso, porque é abundante o número de posts eu falando cuidado, não caiam em armadilhas, protestos pacíficos. Mas as pessoas não percebem. Então, um trabalho grande que a gente tem que fazer é de conscientização. Conscientização do que está acontecendo no Brasil pro povo brasileiro, porque o povo brasileiro não sabe o que está acontecendo no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma parte do trabalho. E eu acho que isso vem tendo sucesso aos poucos, mas também conscientização do povo do exterior sobre o que vem acontecendo no Brasil. Porque eu digo para vocês, é um processo longo para explicar o que está acontecendo no Brasil. Eu não sei se vocês viram, né? Eu coloquei no meu canal no YouTube, eu vou colocar aqui um trecho para vocês, o meu vídeo na Prager University. Hoje, por exemplo, eu tive no programa do Dennis Prager Show, é um programa de rádio aqui nos Estados Unidos que passa em mais de 400 emissoras de rádio pelo país, milhões de espectadores, um programa que existe desde 1982, ou seja, antes de eu nascer. E eu não cresci, mas boa parte da minha vida adulta eu passei assistindo esse show e hoje eu fui convidado para participar e ele ficou estarrecido com o que acontece no Brasil. E ele ficou estarrecido por causa do meu vídeo para a Prager University. E entendam, PragerU vai para diversas instituições de ensino para o Brasil, vai para escolas, é a grande referência de todos os conservadores dos Estados Unidos. Alguns membros da equipe do Trump vieram me ligar, me participar. Pô, parabéns, cara, vi seu vídeo da PragerU, caramba, não tinha ideia que a situação no Brasil era tão grande, que era tão grave. Eu vou colocar para vocês um pouco do vídeo para vocês assistirem, só tem 5 minutos. There's a nation I dream about. I want to live there one day. It's a representative democracy with 3 branches of government. We recently had a populist president who rose to power amidst widespread discontent with the ruling left-wing party. This populist president began to fix many of the nation's endemic woes. Its patriotic spirit flourished. Its economy boomed. But the left-wing legacy media hated the man who led this revival. And the entrenched establishment, government bureaucrats, unions, the educational elite, feared him. They harassed him throughout his first term in office. They forced him to fend off slander after slander, investigation after investigation. And yet, despite their best efforts to derail him, even impeach him, he advanced his agenda. When new elections rolled around, the president's enemies saw their chance. They had a plan, change the election rules to favor their candidate. It worked. They won. Just barely. Many of the president's supporters weren't convinced, however. Everywhere they looked, they saw fraud. The election was rigged, they said. Others used a harsher word, stolen. Upon the new president's inauguration, tens of thousands protested. Some stormed the Capitol. Many were arrested. Many were thrown in prison. But the now former president refused to fade away. This infuriated the new left-wing regime. They accused him of inciting the rioters. Using the courts, they tried to bankrupt him, remove him from the ballot, and imprison him. Anything to stop him from returning to power. The nation I have described is Brazil. Aqui há momento meio chocante, porque há uma estratégia em comunicar para os americanos o que está acontecendo no Brasil. Então, até esse momento no vídeo, tudo que eu estava descrevendo, para quem estava assistindo, eu estava falando de Donald Trump e dos Estados Unidos. Então, o vídeo foi pensado nessa maneira, né? Como
Ele foi pensado para o americano pensar, bom, você está falando de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, e até aqui você já tem, sei lá, 2 minutos de vídeo falando supostamente dos Estados Unidos. E aí eu explico, não, o país no qual está acontecendo é o Brasil. E aí eu entro no caso específico do Brasil. It's my home country. My roots go very deep. In fact, my grandfather was a president of Brazil from 1979 to 1985. I was the host of Brazil's top-rated political TV show, had 5 million followers on social media. In the election of 2018, I supported the populist candidate Jair Bolsonaro. I supported him again in 2022 against a left-wing opponent, Lula da Silva. Da Silva, or Lula as he is commonly known, is a committed socialist. He and his party ran the country from 2003 to 2016. During that time, Brazil faced the worst economy in a century. Corruption, which was always a problem, got even worse. In 2017, Lula was convicted of money laundering and bribery. He was sentenced to 9 years in prison. But in 2021, Brazil's Supreme Court, which Lula and his allies had packed with leftists, invalidated his conviction. So now Lula was free to run for office again. Having trashed the country once, he was ready for a second go. The media and the bureaucracy backed him all the way. But that wasn't Lula's greatest asset. He had control of the electoral process, which in Brazil is fully electronic and centralized. The man running this process, Alexandre de Moraes, was a sworn enemy. Essa parte também é interessante porque quando o PragerU me chamou para fazer o vídeo, o foco deles muito grande era no Lula. E eles não queriam que eu falasse de Alexandre de Moraes. E aí eu apresentei um roteiro para eles como sugestão, eles falaram muito focado no Alexandre de Moraes, o americano não conhece o Alexandre de Moraes, poxa, vai ficar confuso. E aí a gente chegou nessa versão atual, mas a gente fez questão de colocar a carinha do Alexandre aqui, essa carinha bonita, essa careca polida, para que faz parte, para que ele se torne cada vez mais conhecido. Hoje, as pessoas, a ponto de que chegamos de uma congressista levantar a foto dele, ele está se tornando uma figura conhecida, porque o Lula, o comunista Lula, as pessoas já conhecem, mas essa figura central, as pessoas não conhecem. Of Bolsonaro. The fix was in. Lula won the election, or at least that's what we were told. And if we questioned it, we were called conspiracy theorists. When I began to probe into how Brazil's secretive elections agency had counted the votes, my life suddenly became very complicated. The same actor, Alexandre de Moraes, a justice of Brazil's Supreme Court and the head of the country's superior electoral court, froze my bank accounts, blocked my social media, and canceled my passport. Brazil's Justice Department forced my TV network to fire me. I wasn't the only one. Other conservative journalists suffered the same fate or worse. The only reason I'm not in a Brazilian prison right now is that I'm not in Brazil. I now live in exile in the United States. But I need to tell you, what is happening here is eerily similar to what is happening in my home country. You have no doubt noticed the parallels. Here, like in Brazil, conservative politicians and their supporters are harassed, brought up on spurious charges, harshly fined, even in prison. Here, like in Brazil, the powers that be censor speech they dislike. Here, like in Brazil, in key states, voter rolls are not maintained. Ballot security is unserious. There's little oversight of the people who count the votes, and there's no way to conduct a timely audit of the election. All of this was unthinkable a few short years ago. Vocês devem pensar como era impensável, né? Como foi rápido, como em 5 anos as nossas liberdades foram completamente corroídas no Brasil, como em 2018 a gente estava elegendo Bolsonaro, etc, etc, com liberdade de expressão, redes sociais, etc, e como em 2022, subitamente todas as nossas liberdades já tinham sido tomadas. Freedoms Americans and Brazilians took for granted have been suspended under the guise of protecting our democracy. But of course, what that phrase really means is that the left can do whatever it deems necessary to keep itself in power. There's a well-known saying in Latin America, for my friends, everything. For my enemies, the law. And the law is whatever they want it to be. That's Brazil today. America's not there. Yet. But it could be.
tomorrow if you're not careful. Brazil's a cautionary tale. Save yourself, America. You are the last best hope of freedom lovers all over the world. I'm Paulo Figueiredo for Prager University. Thank you for watching this video. To keep PragerU videos free, please consider making a tax-deductible donation. Pois bem, eu diria que isso foi um grande feito. O último brasileiro que tinha feito um vídeo sobre o Brasil na PragerU tinha sido Felipe Moura Brasil, na época da vitória do Lula, como o Lula tinha chegado ao poder. E agora um novo vídeo sobre como o Lula chegou ao poder de uma forma muito diferente. Não era como o Lula chegou ao poder, o que o Lula tinha feito com o Brasil. E agora um vídeo muito diferente. Eu digo para vocês, muita gente que está perdendo as esperanças, os passos estão sendo dados. Tem muita coisa a ser feita nesse processo de conscientização. E eu sempre disse para vocês, a gente está vivendo Rock 4. A gente acertou a cara do russo, do Alexandre, a gente mostrou que ele não é indestrutível, mas ele é mais forte, ele não está nem perto de ser derrotado por nós. Então a gente vai ter que continuar lutando muito tempo, né? O Rock 4 dura 15 assaltos. Eu diria que a gente ainda está aí perto do terceiro assalto. Mas eu acho que a gente está ganhando. O Brasil vem sendo usado até no Congresso dos Estados Unidos como um exemplo negativo do que pode acontecer com uma ditadura do judiciário de esquerda. Quando eu comecei esse trabalho aqui, ninguém sabia do que estava acontecendo no Brasil, ninguém sabia que era um Alexandre. O próprio povo brasileiro, né, você vê, o povo brasileiro que eu mostrei no último programa, está atento com o resultado, está atento com o judiciário, está atento com o que está acontecendo. Hoje o judiciário brasileiro, que chegou a um pico de aprovação de 31%, hoje tem 14% de aprovação, é virtualmente ninguém. Então, nos dois casos, você teve uma mudança de 180 graus. Mas a gente não vai ter solução imediata para o Brasil. Então, quando me perguntam qual é a solução de curto prazo para o Brasil, eu respondo para as pessoas, a solução de curto prazo para o Brasil é parar de pensar no curto prazo. Porque a esquerda só pensa no longo prazo. E é por isso que a gente toma de 7-1. Porque enquanto a gente foi lá, o Olavo de Carvalho falava isso tanto, cara. A última entrevista em vida do professor Olavo de Carvalho foi para o Conservatório comigo, e ele falou: nós já perdemos. E as pessoas acharam, ele está falando das eleições, porque foi antes das eleições. Eu falei, não, ele não está falando das eleições. Ele estava falando na esquerda e no planejamento de longo prazo deles. E a gente tem que continuar fazendo o que tem que fazer, gente. No pain, sem dor, vamos embora. Não é por mim. Eu estou perseguido e tal. Óbvio que é uma situação desagradável financeiramente, meu passaporte e tudo mais. Não consegui fazer o meu trabalho do jeito que tem que fazer. Ficar longe da minha família. Mas e essas pessoas? E essas pessoas que a gente viu agora? As pessoas de bem, que agiram por ignorância. E mais, como é que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa sem liberdade de expressão? Se teve uma coisa que a tragédia do Rio Grande do Sul explicou, foi isso. Então a gente tem que continuar, pô. Não é desanimar. Eu vejo as pessoas desanimando, dizendo, o Elon Musk sumiu, aí todo mundo brocha. Né? O pessoal dos canais de direita, tá todo mundo reclamando. Poxa, a audiência dos programas caiu, porque não tem notícia boa para falar. E eu falo para vocês, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês vão desanimar assim tão fácil? O que vocês já fizeram na vida que não precisou de uma persistência contínua? Contínua. E tem luz no fim do túnel. Agora, a gente tem que continuar fazendo. As coisas, eu falo, as coisas no Congresso dos Estados Unidos estão andando. Aí, mas é que vocês não conhecem os bastidores. Porque eu vou lá, ligo, encho o saco, aí, não, agora surgiu o problema. Qual era o outro? O país estava tendo um problema, acho que o Belize estava tendo um problema. Eu falei, não sei nem o que é Belize. Mas surgiu, tá tendo uma crise humanitária lá, entrou na frente como emergência. Aí, o Brasil deixa de ser prioridade por um pouco. Aí daqui a pouco acontece um fato novo. Enquanto isso, é a mesma estratégia. Eu digo para vocês, antes de ter Tucker Carlson, antes de ter Congresso dos Estados Unidos, teve Tucker Carlson. Antes de ter Tucker Carlson, teve PragerU, né? O vídeo da PragerU, a entrevista com a Marissa Streit. Agora, a mesma coisa, vídeo no PragerU, participação do Dennis Prager. Semana que vem eu vou para o Texas para em pessoa, tá lá no Steve Crowder, né? Que é um gigantesco aqui nos Estados Unidos. E é isso, e o trabalho é de conscientização, e conscientização, e conscientização.